sou o diácono Adão Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Queridos irmãos e irmãs, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos para levar ao conhecimento a palavra de Deus com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito neste canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos hoje a leitura do livro do Gênesis, do capítulo 31 ao capítulo 35. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a nossa mente, para que possamos entender a vossa palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a discernir a vossa palavra. Abra o nosso coração para que possamos guardar e amar a vossa palavra, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 31. Deus manda Jacó retornar. Então, ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta riqueza. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como ontem e anteontem. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo, como ontem e anteontem, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e deu-o a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde levantastes uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna para a terra da sua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levantou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó enganou a Labão, o arameu, porque não lhe deu saber que fugia.
E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Labão persegue Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e saiu atrás dele, seguindo seu caminho por 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, que armara sua tenda naquela montanha. Ali armou também Labão com os seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Por que me enganaste e levastes as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: porque temia, pois, que dizia comigo: se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. Então, saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentado-se sobre ele. Apalpou Labão toda a tenda e não achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, o sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora contigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. A aliança entre Jacó e Labão. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. Este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos,
que elas deram à luz. Agora vem, façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saduta, porém Jacó chamou a Gileade. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Gileade. E Mispá, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunho entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunho, e esta coluna seja testemunha, que eu não passei este montão para lá, e que tu não passarás este montão para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Capítulo 32. Jacó planeja o encontro com Esaú. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Maanaim. E enviou Jacó mensageiro diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo: como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora, e tenho bois, jumentas, ovelhas, servos e servas. Estou mandando avisar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito, e angustiou-se por isso. E partiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas e os camelos em 2 bandos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: torna-te a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Sou indigno de todas as suas beneficências e de toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora já me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, que ele não venha e mate a mim e as mães com seus filhos. E tu o disseste: certamente te farei bem e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e separou de suas posses um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhas, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E pôs na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim, e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo: de quem és e para onde vais, e de quem são estes
diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor Esaú, que está vindo também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra, falareis a Esaú quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia: eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Quem sabe ele me aceitará. Assim passou o presente diante dele. Ele, porém, passou aquela noite no acampamento. Jacó luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até o raiar do dia. E vendo ele que ele não se entregava, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: deixa-me saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nasceu o sol, quando atravessou Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa, até ao dia de hoje, porquanto tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Capítulo 33. O encontro com Esaú. E levantou Jacó com seus filhos, e viu que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as 2 servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o, e choraram. Depois, levantando os seus olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. Chegou também Léia com seus filhos, e inclinaram-se. Depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tenho encontrado? E ele disse: para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: não, se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que tome o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e me recebestes bem. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. E estou com ele até que o tomou. E disse: caminhemos e andaremos, eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas, vacas de leite, e as apadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá.
Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: para que é isso? Basta que ache graça aos teus olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia para Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou o nome daquele lugar Sucote. E chegou Jacó salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padarã, e acampou junto da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Capítulo 34. Diná é desonrada. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Hamor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. E apaixonou-se por Diná, filha de Jacó, amou-a moça e falou efetuosamente a ela. Falou também Siquém a Hamor, seu pai, dizendo: toma-me esta moça por mulher. Quando Jacó ouviu que contaminara Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Hamor, pai de Siquém, para falar com Jacó. E quando os filhos de Jacó voltaram do campo, ouvindo isso, entristeceram-se e ficaram muito irados, porquanto se cometera uma insensatez contra Israel, deitando-se Siquém com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Hamor com eles, dizendo: a alma de Siquém, meu filho, está enamorada da vossa filha. Dai a ele vossa filha por mulher, eu vos peço, e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai as nossas filhas para vós, e habitareis conosco, a terra estará diante de vós. Habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao seu pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então os filhos de Jacó, por causa de Siquém haver violado a sua irmã, falaram intencionalmente a Siquém e a seu pai Hamor. E disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Mas consentiremos convosco com uma condição, que vos torneis como nós, que se circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes e não vos circundardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou ao jovem em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo: estes homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra e negociarão nela. Eis que a terra é espaçosa para recebê-los. Tomaremos nós as suas filhas por mulher, e lhes daremos as nossas filhas. Nisto, porém, consentirão aqueles homens,
em habitar conosco, para que sejamos um povo. Se todo o homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, e seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos, consistamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Harmor, a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. Assim foi circuncidado todo homem, de todos os que saíam pela porta da cidade, a vingança de Simeão e Levi. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com os mais violentos da dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram afoitadamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também ao fio de espada a Harmor e a seu filho Siquém. Então tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos, o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e fariseus. Sendo nós poucos, eles se ajuntarão e serei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: devia ele tratar a nossa irmã como a uma prostituta? 35. Deus manda Jacó para Betel. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se revelou a ele quando fugia da face de seu irmão. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padarã, e abençoou-o. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis descenderão de ti. E darei a ti a terra que tenho prometido a Abraão, e a Isaque e a tua descendência darei a terra prometida. E Deus se elevou, retirando-se do lugar onde falara com ele. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falara com ele, uma coluna de pedra. Derramou sobre ela uma libação e deitou sobre ela azeite. E chamou Jacó aquele lugar onde Deus falara com ele, Betel. A morte de Raquel. E partiram de Betel, que ficava a pequena distância, para chegar a Efrata. E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldades em seu parto,
Lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou-o Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre a sua sepultura. Esta é a coluna da sepultura de Raquel até ao dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Leia: Ruben, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. E os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naphtali. E os filhos de Zilpa, serva de Leia: Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padarã. E Jacó voltou para junto de seu pai Isaque em Manre, que ficava em Kiriate Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. E foram os dias de Isaque 180 anos. E Isaque expirou e morreu, sendo recolhido ao seu povo, velho e farto de dias. Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Glória a Deus, louvado seja Deus para sempre. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela leitura da vossa santa palavra. Abençoa a cada um que entrou neste canal e guarda-os e livra-os de todo mal, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o canal Porta Estreita. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por acessar este canal. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.